cumprimentamos a todos os nossos queridos, amados irmãos em Cristo com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência da nossa lição de número 11, vamos tratar sobre Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então, de acordo com o livro de Esdras, capítulo 7, nós estamos estudando o povo saindo do cativeiro e Esdras sai de lá cheio do Espírito Santo, uma tipologia, porque a saída do cativeiro babilônico, a gente percebe que na tipologia Babilônia, Babel, confusão de línguas, tudo isso mostrando o cativeiro que o mundo hoje jaz do maligno. Então, o cativeiro de Satanás, o cativeiro do mundo, o cativeiro da carne, até do Hades é um cativeiro. Porém, Jesus nos livrou do Hades, glória a Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o rei Artaxerxes, que é uma tipologia do pai, envia Esdras, tipo do Espírito Santo, comissionado, para que todo aquele que crê fosse com Esdras, exatamente para ir até Jerusalém. Então, tudo isso mostrando hoje, quem crê em Cristo vai até a Nova Jerusalém, aonde nós observamos, Hebreus 12, versículo 22 a 24, que a Nova Jerusalém está no céu, aonde está Deus, o juiz, a Jesus Cristo, ao sangue da nova aliança, aos anjos, miríades e miríades de anjos. Então, nós vamos para a Nova Jerusalém. Então, Deus tem preparado exatamente um membro, um corpo, a igreja, o ministério que está em Efésios capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11, onde fala sobre o ministério dado à igreja para a obra da evangelização. Então, Esdras era um homem verdadeiro, comissionado, preparado para estar no lugar e no tempo certo, com responsabilidade espiritual. Então, ele não pode somente levar a lei de Deus, mas ele também deve estar debaixo da autoridade de Deus. Aleluia! Então, todo aquele que leva a lei de Deus tem que estar debaixo da autoridade de Deus. E assim também debaixo da autoridade civil. Conforme nós temos registrado no versículo 1 de Neemias capítulo 8, aqui nós temos o livro de Neemias. Mas quem vai pregar, na verdade, é Esdras. Você já leu o livro de Neemias, mas o pregador é Esdras. Então, a palavra de Deus deve estar para o povo, assim como o povo deve estar para a palavra de Deus. Então, no versículo 8, do capítulo 8 de Neemias, fala da leitura do livro da lei. Glória a Deus. Então, não é somente a leitura do livro da lei. Tem muitas pessoas só recitando o versículo, mas é preciso de interpretação. É preciso de entendimento, onde o povo precisa entender. Aí o povo glorifica, exalta. Amém? Então, a explicação do texto mediante tipologia, parábolas, mediante comparações, até mesmo figuras, é fundamental para que o povo entenda o que foi ministrado por meio da palavra de Deus. Então, nós não podemos fazer tudo em nossa vida. É verdade, nós precisamos entender que somos limitados e saber qual é o nosso chamado, se é realmente o chamado que nós temos hoje, conforme o que nós temos na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, olha a frase bíblica, chamou Esdras, o escriba. Primeiro veio o nome, depois veio o título. Ele era Esdras, a pessoa, mas também era o escriba. Então, a pessoa e o que ela tinha, a função. Então, aqui nós temos a revelação de que você sempre será maior que o seu título. Amém? Você sempre será maior do que o seu título. O seu nome, a sua pessoa, deve sempre estar na frente da sua ocupação. Isto é, o seu ser é mais importante do que o ter. Amém? Então, se você está na presença de Deus, a sua função ministerial está em segundo lugar. Deus, ele tem tratado você individualmente.
Neemias capítulo 8, versículo 9. O povo chorava ao ouvir as palavras da lei, do livro da lei. É assim que acontece. Um dos últimos estágios do cristão, quando ele ouve a palavra de Deus, quando a leitura da Bíblia está incluída, nem que seja até mesmo o livro da genealogia. Abraão gerou Jacó, Jacó gerou... Então tudo isso mostrando que nós temos que ter aptidão com as palavras do nosso Deus. Glória a Deus. Então é importante nós pregar a mensagem, ensinar, não somente ler e dizer, meus irmãos, aleluia, e ficar no né, é só no amém, é no aleluia, é só dizendo palavras até mesmo erradas, os discípulos, os pão, Jesus, enfim, irmãos, precisamos nos preparar, precisamos entregar comida, tanto para os coelhos, como também para a girafa. Não tem a girafa que come exatamente por cima, o coelho come por baixo. Por quê? Porque as girafas são os sábios. Quando Neemias veio pregar a palavra de Deus, não tinha só coelho, tinha girafa, tinha os sábios. Precisamos conhecer a palavra, ensinar a palavra. Louvado seja Deus. É verdade que a Bíblia, ela inteira, é uma bênção. Ela fala de prosperidade, mas não fica só na prosperidade. Ela fala do Deus que nos dá prosperidade. Nós estamos aqui apenas mostrando um valor. Glória a Deus. Por exemplo, se falamos que Deus nos abençoa, isto é porque Ele nos dá. Glória a Deus. Agora, se nós falarmos sobre família, por exemplo, muitas pessoas vão falar sobre família, mas é solteiro. Então, no mínimo, ele precisa conhecer o que é uma dor de parto, ele tem que ser mãe, ele tem que ser pai, ele tem que conhecer alguma coisa da família, ele tem que ser um membro, ele tem que saber como é uma família. Então, Neemias capítulo 8, a linguagem é tremenda do texto. Quando nós lemos que o povo, ele começou a ouvir, glória a Deus, o povo que veio ouvir e se ajuntou como só homem, próximos às águas, conforme diz o texto, onde tem a porta. Então, este é o lugar onde será colocado o seu púlpito. Você não pode ter uma mensagem seca, vazia. Você tem que estar próximo das águas. O Espírito de Deus tem que estar com você. A mensagem não pode ser vazia. Glória a Deus. Neemias, ele era um governador exemplar. Neemias, ele tinha procedimentos espirituais. Era servo do Senhor. Então, Neemias, estou falando aqui de Neemias, ele realizou muitos feitos, ele construiu, reedificou, mas no momento que a palavra deveria ser ministrada, então, ele tinha que chamar o Esdra. A palavra está na boca de Esdra, está pronta para o povo, assim como o povo está pronto para a palavra. Então os obreiros devem ser o exemplo de prontidão. Tanto os entendidos como os não entendidos estavam ali. Todos aqueles que conhecem e os que não conhecem vão estar ali para te ouvir. Lê a palavra, glória a Deus. Estar diante da porta das águas fala da nossa intimidade com Deus, com o Espírito Santo. É interação, o Espírito de Deus com o crente, com a palavra. Então, quem vai pregar? É o Esdra ou é o Neemias? Onde está a sua alegria? Onde está a palavra? Ela está de fonte das águas. Glória a Deus. E o pregador tem que estar lá. Então, há bons motivo para construir, mas também há bons motivos para ministrar. É preciso o Esdra estar do lado de Neemias. Então pediram para Esdra que trouxera o livro da lei de Moisés. Por quê? Porque ele tinha contato com a Bíblia. Ele era o crente que lia a palavra de dia e de noite. Ele era o escriba, o sacerdote. Os apóstolos disseram, não é razoável que servamos a mesa e deixamos o púlpito. Então, toda a congregação tem o líder, mas também tem o amado. A vontade de Deus é que o líder seja o amado. Mas, infelizmente, o líder
e o amado sempre vão andar junto dentro da congregação. Aleluia! O livro de Neemias, presta atenção, o povo pediu para Esdras o livro de Neemias, ou seja, nós lemos no livro de Neemias, isto é, o livro é de Neemias, mas quando a gente vai ver, o povo pediu para Esdras. Então, quem estava construindo o muro? Nós sabemos, Neemias. Mas por que exatamente o povo pediu Esdras? Toda vez que você for pregar, você vai pregar, lembra-se, nunca esqueça, diante das portas das águas, de onde vem o Espírito de Deus, de onde você está diante do Pai e do Filho, é de onde vem a inspiração, é de onde vem, glória a Deus, a revelação. Se não tem a palavra, se não tem a revelação, se não tem a inspiração, se não está de frente das águas, então deixe a palavra para o Esdras desse dia. Você deve calar-se e procurar quem Deus está com a palavra. O pregador deve estar diante das portas das águas, perante, glória a Deus, os homens e as mulheres, inclusive os sábios. Qual é a sua mensagem? Será que você vai dizer, em vez de os pães, os pão? Os discípulos, os discípulos? Ou seja, você vai chamar Jesus de Jesus ou até mesmo trocar por Jessé? Temos que ter o cuidado, Jesus está no português. Jesus é o verbo, não existe frase sem o verbo. A frase não pode ficar sem verbo. Toda frase tem o verbo e o verbo é essencial na frase. Esse verbo é Jesus. O verbo sempre vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Verbo é necessário para existir uma frase, mas a frase não existe sem o verbo. É preciso lermos editorial, é preciso lermos recorte de jornais em voz alta diante do espelho. Precisamos estar convicto de palavras certas, palavras verdadeiras, cheio do Espírito Santo, mas conhecendo a verdade. Porque lá está aqueles que são sábios. E você precisa ser um pregador, não pregador, mas pregador. Ou seja, você não é para pregador, você tem que pregador, você tem que ser pregador. Louvado seja Deus. Há uma diferença entre pregar a dor e ser pregador. Neemias capítulo 8, versículo 4. Nós vamos ver que tinha 6 à mão direita de Esdras. Então, de um lado vai ter 6, mas do outro vai ter 7. Então, cada vez que o pregador subir no púlpito, tem 2 turmas. A turma dos 6 e a turma dos 7. A turma dos céticos e a turma daqueles que estão lá procurando entender. Então vão ter a turma dos invejosos, daqueles que têm dor no cotovelo, aquelas pessoas do grupo da negatividade, mas tem aquelas pessoas que estão procurando a perfeição, a oração, que confia, que crê, que tem unção. Aleluia! Então, todo pregador tem que saber que o púlpito está ali dividido em 2. No grupo do 6 e no grupo do 7. Mas você tem que abrir a sua Bíblia. Você não pode se importar com os grupos, nem o da direita e nem o da esquerda. Tenha a revelação de Deus em suas mãos. Porque quando você terminar a mensagem, os 2 grupos vão virar um grupo só. Glória a Deus. Quando você assume o púlpito, mesmo que seja de madeira, como o de Esdras, não se importe com o grupo da direita e nem com o da esquerda, porque no final as 2 mãos vão se unir, vão se dar e vão ser uma. Neemias capítulo 8, versículo 5, fala que Esdras estava em um nível mais alto.
Por quê? Porque tinha sábios. Nós precisamos de estar no terceiro andar, pregar como Paulo pregou. Embora muitos vão cair da janela, mas você vai até lá ressuscitar, porque você tem a chamada, você tem a palavra, você é o Esdra odierno. Deus vai dar valor àqueles que são Esdra da atualidade. Quando Deus nos dá valor, é porque nós demos valor ao nosso púlpito de madeira. Deus nos fará chegar nos mais altos lugares. Então, não importe-se se tem os sábios que irão nos ouvir, glória a Deus, mas tenha certeza que Deus cuida de nós. É Ele quem nos dá a capacidade, glória a Deus, e nós temos que zelar pelo nosso púlpito de madeira. É assim que se faz e se constrói um edifício, glória a Deus. Precisamos nós estudarmos bastante. Precisamos estudar, esta que é a realidade. Estar preparado. Por quê? Porque você vai no dentista, você vai precisar de alguém que entenda, que seja dentista, que tenha estudo, que realmente tenha prática, que realmente é dentista, tem universidade, conhece o assunto. Então, se você entende que ali não é dentista, você não vai. Mas se você for fazer uma casa, um edifício, você vai perguntar, esta casa tem que ser feita por um arquiteto, tem que ser feito esse edifício por quem sabe e entende de construção. Então, será que nós vamos emprestar, doar os nossos ouvidos para as pessoas que não entendem e não compreendem e que não é um pregador da palavra, que nunca estudou, que nunca sentou, que nunca procurou, que nunca exatamente aprendeu para poder falar? Porque para poder entregar, você tem que ter, e para ter, tem que pagar o preço. Louvado seja Deus. Então, meus amados, veja, a Bíblia nos mostra que precisamos estar apto para a mensagem. Glória a Deus. Então, será que precisamos, como muitos hoje, infelizmente, na internet, comprar kit de pastor, de pessoas? Não, meus irmãos. Você tem que apenas aprender de Deus, da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas vendendo o voto das ovelhas, exatamente comercializando as ovelhas do Senhor. Você precisa viver a palavra, mas a palavra é valiosa, ela é como o ar que respiramos. Sim, quando nós entramos dentro da palavra, com apenas 5 minutos, nós já estamos devendo ao Criador, nós já estamos devendo ao Deus, porque não é assim fácil, sempre é de graça, é por vontade, aleluia, de Deus, é por vontade da sua graça. Então a posição que nós temos diante do povo é uma posição alta. Preste atenção, o seu púlpito é de madeira, é simples como a palavra que vai ser pregada, mas você tem que ter um púlpito espiritual, isto é, moralmente. Você precisa ter uma posição de Paulo do terceiro andar. Você precisa entender que vai falar para gregos e troianos. Você tem que entender que vai falar para quem não sabe, mas também para quem é sábio. Você tem que ter a palavra, louvado seja Deus. Mas presta atenção, hoje as pessoas fazem as suas igrejas, mas infelizmente o púlpito é muito alto, não tem degraus, ele não tem contato com o povo. Então, os degraus estão na direita e na esquerda. Então, o púlpito não está tendo uma comunicação. Se Deus lhe levantar como profecia, então como você vai descer se o púlpito está muito alto? Então, esta parte do terceiro andar está espiritualmente, glória a Deus, moralmente, educacionalmente, tudo preparado para ministrar aquelas pessoas que não conhecem, mas também que conhecem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, veja, os nossos
líderes que erram quando constroem os seus templos. Quando aceitei Jesus, o altar por trás tinha o tanque batismal. Até hoje se fazem aqui na cidade de Horizonte, Ceará, templos com a bacia lá no lugar santíssimo. Ou seja, o tanque batismal. Isto é muito errado dentro da engenharia. Quando você estuda o tabernáculo de Moisés, o altar, isto é, onde Deus se manifestava, o lugar santíssimo, não tinha bacia de água. A bacia de água ficava lá no átrio. Então, o tanque batismal que está lá de trás do púlpito, como muitas igrejas têm, por exemplo, a Batista, ela realmente criou esse sistema, os assembleanos copiaram da Batista. Então, é um erro estar o tanque batismal no lugar santíssimo, tem que estar no átrio, porque conforme Deus disse a Moisés, faça conforme o modelo que te mostrei no monte. O púlpito é importante, meus irmãos, e ele está no lugar santíssimo. É lá aonde nós nos apresentamos a Deus, bem vestido, glória a Deus, bem cheiroso. É onde nós apresentamos a Deus a nossa adoração. Glória seja dada ao nome de Jesus. Todo banhado, não descabelado, não sujo, não vindo da feira, nada de azedo. Você tem que estar com cheiro de Cristo, banhado, perfumado. Você tem que ir ao culto cheio da graça de Deus. Isto é nível. É diferente de alguém que não escova os seus dentes e vai até o culto com aquele mau hálito, com aquele bafo, parece que vai expulsar demônio no sopro. Isto é horrível. Mas você é um pregador, você é Esdra, você está acima do povo, você tem que estar alinhado, você tem que estar bem vestido, porque você vai representar o povo de Deus. Você precisa engraxar o sapato, você precisa exatamente um bom cheiro natural. Muitas das vezes a pessoa tem uma bactéria no corpo e ela precisa matar a bactéria para poder tirar o mau cheiro. Precisa de vinagre de maçã, lavar as roupas com vinagre de maçã. Você precisa tomar banho com vinagre de maçã para tirar o fedor, para tirar... Ninguém aguenta isto. Então cuidado, cuide das partes íntimas dos seus axilares, do sovaco, do bindolim, das pernas. Cuide muito bem, porque existem muitas bactérias. Então vai ficando cheirosinho, porque depois da mensagem, muitos vão tirar foto, muitos vão te abraçar, muitos vão dar glória a Deus. Você é um pregador, você foi feito para ter o bom cheiro de Cristo, você foi feito para representar o reino de Deus. Mas muitos deles vai todo acabado e sai correndo do púlpito porque já sai todo suado, não havia tomado banho, não havia escovado os dentes. O irmão quer dar a paz e ele diz: só 2 fotos, irmãos, e a coisa aqui está séria, não dá mais para nós ficar. Então há muitos líderes e pastores pregando santidade, pregando que não pode tirar, rapar os cabelos, não pode fazer nada. E muitos deles, inclusive as mulheres, as irmãs, as líderes, as pastoras, levantam os braços só com aquela alcinha, mostrando exatamente... Ridículo, muito terrível. Muitas pessoas pregam santidade, mas não sabem o valor da santidade. Não sabe o valor da santidade. Muitas das vezes vai domingo pela manhã para a igreja, fazendo calor aquele meio-dia. E muitas das vezes, meus irmãos, é muito triste. Muito triste. Por quê? Porque nós estamos em um alto nível. Nós estamos representando o povo no altar, no púlpito de madeira. E nós estamos aqui para aprender.
E se somos convidados para estar na casa de alguém, temos que ter o cuidado logo de início. Comece a aprender com alguém que sabe, peça instrução, veja alguém se alimentando. Não faça aquela montanha, não coma aquela carne, coloca nos pés, puxando com a mão. Lembra-te, glória a Deus, da ética cristã, glória a Deus. Você precisa comer bem, você precisa falar bem, ouvir bem, se vestir bem. Glória a Deus. Muitos deles, o macarrão fica uma ponta no prato e a outra ponta na boca. Fica uma coisa terrível. Muitas pessoas não sabem comer. Muitas pessoas não sabem usar o palito de dente. Glória a Deus. Muitas pessoas não sabem se alinhar. E este é o caso de muitas separações. Separações por causa do mau cheiro. Muitas pessoas, muitas mulheres deixam seus maridos e o motivo é o cheiro. Então cuide dos pés, coloque talco, cuide das unhas que são grandes, produtoras de glândulas, produtoras de mau cheiro. Cuide do seu corpo, cuide da sua casa, da morada do Espírito Santo. Você precisa cuidar do seu sapato, da sua roupa. Você precisa estar bem higienizado. Louvado seja Deus. Você é um pregador. Você é um Esdra. Você está acima do povo na ética, na moral, na educação, no conhecimento, na vida espiritual, em todas as áreas da vida. Olhe o seu nível. Você está no púlpito. Não importa se é de madeira. Louvado seja Deus. Porque a madeira fala da simplicidade, mas o nível é espiritual, é educacional, é físico, é espiritual. É importante tudo isto, meus irmãos. Tudo que nós estamos falando, vestir, comer, é muito importante estar lavadinho, louvado seja Deus. Saber comer, colocar o palito no dente. Sim, é muito importante esconder com a outra mão e não mostrar para todo mundo. Louvado seja Deus. É importante, como Esdra louvou ao Senhor e todo o povo respondeu amém e amém. É muito importante quando nós pregamos, quando há um relacionamento espiritual com o povo. Glória a Deus. Isto é, quando nós estamos pregando e o povo está interagindo, é a unção de Deus na pregação. O povo diz amém, diz glória, diz aleluia. O povo é o teu espelho, o povo é a tua imagem. Louvado seja Deus. Você precisa do povo como o povo precisa de você. Estou falando da palavra, estou falando do espelho que a palavra bate e retorna para que o povo seja um só homem, uma só alma, um só espírito. Esdra louvava a Deus. O povo respondia com amém. Este é o sucesso da mensagem, que o povo tem que ser o seu espelho. O povo é o espelho em relação a você. Se você perder o espelho, acabou a mensagem. Se não houver o amém, o glória, o aleluia, você tem que se sentar. A palavra não está com você. Qual é o seu nível? O seu nível é de 30 minutos? O seu nível é de 45 minutos ou de 1 hora de mensagem? O pregador depende. Ou ele é, ou é mais ou menos, ou ele é. Porque muitas das vezes ele está aprendendo e ele não passa dos 30 minutos. E se ele passar, ele se mata. E quando ele está em 45 minutos, é porque ele já está na média. Mas de 1 hora para frente, só aqueles que estão no terceiro andar. Glória a Deus. Você precisa aprender como Esdra. Ensinar a palavra e interpretar a palavra. Não é só citando o texto. Está escrito em tal capítulo, em tal livro. Você precisa da interpretação da palavra. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. E que nós possamos estar cheio da palavra e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, lição 12, estamos já preparando para você.
houve um pequeno atraso. Pedimos desculpa por esta semana, mas na próxima semana estaremos postando